Olá, queridos, a paz do Senhor. Esse é o ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2021 e já estamos na segunda lição. E a lição de hoje, a inspiração divina da Bíblia. O textuário está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, e está escrito assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. A leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, e ainda na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. E a nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. Segundo, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração da divina da Bíblia. E terceiro, explicar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador, e por isso nos ajuda a compreender as Escrituras. Comigo mais uma vez está o professor Joás, sempre está com a gente, e hoje nós temos um convidado muito especial também, professor Joás. Paulo é um dos professores aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, também é psicólogo, e eu estou muito feliz, Paulo, de te receber aqui nessa manhã. Professor Joás, muito bem-vindo vocês dois, e nós estamos diante de um trimestre maravilhoso, essa segunda lição. Tem muita coisa boa para a gente falar, não tem? Sim, é um prazer estar aqui, né, com os mestres aqui, referência para mim, para a nossa igreja. E realmente é uma lição, uma revista, né, com 13 lições assim, fundamentais, né, para os dias de hoje. Então, é muito importante, né, ainda mais esse tema de hoje, a inspiração divina da Bíblia. Coisa fina, né? Muito bom. Falar da inspiração da Bíblia... A gente precisa falar dessas coisas hoje, né? Por incrível que pareça, né? A inundação de más traduções, né? Muitas omissões de textos importantes, né? Nessas más traduções, e reafirmar essa inspiração divina, né? O texto original é inspirado palavra por palavra, né? E quanto mais as traduções estiverem próximas disso, né? Mais a gente vai estar próximo ao texto inspirado de fato, né? Muito bom. Ainda mais, professor e Paulo, que nós estamos vivendo hoje um contexto de tanta heresia, né? Nós estamos vivendo em um contexto de alguém que fala de atualização da Bíblia. É muito necessário, uma hora urgente que vê essa lição. Então, muito bom a gente refletir sobre isso, né? Com certeza. Professor, a gente está vindo aí de um contexto aí de muitas versões, né? Eu não vou falar tradução é uma só, mas muitas versões diferentes. E nós vamos falar muito sobre isso aqui nessa lição também, né? Sim, a gente falou na aula passada, né, da autoridade da Bíblia, né? A autoridade final está em Deus, que a inspirou, né? E hoje nós vamos falar da inspiração de fato, né? Isso derruba muitas falácias, né, que se levantam hoje em dia, né, a respeito das traduções da Bíblia. Muito bom. Bom, nós vamos entrar na nossa introdução. Vamos lá, introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nessa lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Professor, nós terminamos a última lição falando como a Bíblia chegou até nós. Durou um espaço entre 1.500 e 1.600 anos, por 40 escritores, né, pessoas de diversas localidades, um tempo longo, culturas diferentes. Agora nós estamos falando sobre a inspiração da Bíblia. Nós vamos falar muito sobre esse termo inspiração. No decorrer da lição nós vamos trabalhar. Mas é muito legal, Paulo, quando a gente já começa afirmando que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Nós cristãos precisamos ter essa convicção. Na Bíblia não há dúvida, não há sombra de variação. Isso precisa estar muito claro na nossa cabeça, senão a gente já começa errado. Sim, algo importante a falar da Bíblia é que ela não é assim o resultado do esforço humano ou da sabedoria humana de conhecer a Deus, né? Nós não temos capacidade de conhecer a Deus por nós mesmos, né?
O apóstolo Paulo, ele escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, ele fala assim que, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu pela sabedoria humana, né? Porque nós somos incapazes de sondar as profundezas de Deus, né? Então, se nós lemos a Bíblia, né, e temos condições de conhecer a Deus, né, os seus atributos, o seu caráter, a sua vontade, né, o seu plano de salvação, a sua redenção, é porque Ele quis se revelar a nós, né? Ele fez isso como? Através do Espírito Santo. No capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo, ele sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo tem condição de nos revelar a Deus, né? De fazer com que nós tenhamos condições de conhecer a Deus. Ele fez isso como? Através da inspiração ali das Escrituras Sagradas, né? Muito bom, hein, professor? Isso é interessante pensar, né? Porque a revelação, né? A iluminação do texto, da verdade da Escritura, ela se dá, toda a experiência da fé, aliás, né? Ela se dá por meio da razão, né? Você é iluminado, você tem a revelação da verdade que está ali por conta do exercício racional, né? Mas o Paulo acabou de dizer isso, né? Em outras palavras, a razão humana não dá conta de entender a verdade de Deus, não dá conta de entender Deus, né? Então, ele deixou o registro, né, deixou a Escritura como sua própria revelação, sua autorrevelação, de forma que qualquer ser humano, né, que em contato com o texto, né, no exercício intelectual de procurar assimilar o texto, né, ser capaz de enxergar Deus ali, né? Por isso, o tema da lição hoje é essencial, assim, é de suma importância, porque a inspiração, se você não entender a inspiração, né, você não vai entender a inerrância, você não vai entender a infalibilidade. É questão de lógica, né? Uma coisa leva a outra. A Bíblia só é inerrante porque ela foi inspirada por Deus, palavra por palavra, né? Então, a palavra de Deus só é infalível porque ela tem a inerrância, porque ela foi inspirada. Então, Bom, uma coisa leva a outra. Se eu não entender a inspiração... Não entende. Se eu não entender a inspiração, eu não vou entender nada. Eu não vou ter a razão para crer. Eu não vou alimentar a minha fé. Então, isso é muito importante. Por falar em inspiração, na revista dos professores, a gente sempre fala isso, a revista vem muito boa mesmo. Tem um quadro aí, Ampliando o Conhecimento, e o comentarista, que é um baita de um comentarista, Douglas Batista, pastor Douglas, muito bom, e ele deixou um comentário aqui muito legal, que também faz parte da teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Esse livro foi publicado pela CPAD. Ele fala o seguinte: inspiração. A inspiração, as escrituras eram sopradas por Deus à medida que o Espírito Santo inspirava seus autores a escrever em prol de Deus. Por causa de sua incitação e superintendência, as palavras dos escritores eram verdadeiramente as palavras de Deus. Pelo menos em alguns casos, os escritos bíblicos tinham consciência de que sua mensagem não era meramente sabedoria humana, mas as palavras que o Espírito Santo ensina. E Paulo citou isso em 1 Coríntios 2,13, 1 Coríntios 1,21, que Paulo já citou aqui. Interessante, professor, por falar dessa inspiração aqui na introdução, a gente encerra esse tópico aqui para a gente começar mesmo o comentário. Eu fico pensando Gênesis. Quando Moisés escreve o Gênesis, ele não tinha nascido ainda, né? Moisés nasceu ali no início de Êxodo, mas o Gênesis ele foi revelado a Moisés. Aí alguém pode pensar, tá, foi inspiração divina sim, foi um sopro de Deus a Moisés sobre o Gênesis, sobre os acontecimentos. E quais os fatos que provam? Como é que eu tenho razão? Como é que eu trago razão? Como é que eu consigo equacionar razão e emoção e lógica nos escritos de Gênesis? É quando eu tenho citação no Novo Testamento do próprio Jesus, tem citação de Paulo. Paulo citou o Pentateuco, principalmente o Gênesis, muito, Deuteronômio, muito. E a gente vê essa confirmação. O próprio Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem, e mais um monte de coisa. Então a gente tem veracidade dos fatos, confirmação dos fatos. Isso também é uma fonte de inspiração divina e a gente precisa considerar isso também. Por aí, né, professor? É isso aí. Então vamos lá. A doutrina da inspiração bíblica.
Ponto 1, a inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação do Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo 24:4. Jeremias foi advertido, não esqueças de nenhuma palavra. Jeremias 26:2. No texto do Novo Testamento, Paulo diz que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. Já citamos esse texto em 1 Coríntios 2:13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1:1. O Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Paulo, nós chegamos a comentar um negócio desse aqui ontem mesmo, né? Sim, o que me chama a atenção nesse tópico da inspiração bíblica divina é quando fala assim, ó, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus, né? Nós apenas reconhecemos essa inspiração bíblica, nós não atribuímos inspiração bíblica. E isso reverbera a própria formação do cânon bíblico, né? No meio daquela vasta literatura religiosa, onde tinha muito falso ensinamento, né? Muita heresia, e tinha muita coisa boa também, né? Coisa proveitosa, mas que não era inspirada. O Espírito Santo, né, iluminou o entendimento, né, do seu povo, né, da sua igreja, né, conduziu, né, guiou ele a reconhecer esses 66 livros que foram inspirados, né, porque o próprio texto bíblico reivindica, né, que a sua mensagem veio da parte de Deus. Então, diferenciar, para mim isso é fundamental, a gente tem que diferenciar. Nós não atribuímos, não foi um grupo, né, uma elite cristã que determinou, estes aqui são os livros inspirados, não foi uma denominação, né? Nós apenas reconhecemos aquilo que o próprio texto afirma, né? Que ele é inspirado por Deus, ele veio da parte de Deus. Professor, um negócio que me preocupa muito aqui, que eu até grifei na minha lição aqui, é 3.800 vezes no Antigo Testamento a gente vê essa expressão, assim diz o Senhor. Isso me traz uma preocupação com algumas coisas que a gente está vendo ultimamente. Isso me deixa preocupado. Será que nós não estamos usando Deus ao invés de ser o contrário? Pois é. É fato que Deus ainda fala, né? Deus fala de diversas maneiras, né? Não é à toa que está essa 3.800 vezes, né? Só no Antigo Testamento tem a maioria dessas, assim diz o Senhor, né? Ou algo similar a isso. Então Deus é um Deus que fala, Ele fala de diversas maneiras, por sonhos, né? Por profecia direta mesmo, né? por visões e uma série de maneiras que Deus tem de se revelar. Mas a inspiração, né? Esses textos que foram citados aí, Êxodo 24:4, Jeremias 26:2, 1 Coríntios 2:13, todos esses textos aí dão conta da inspiração divina da Bíblia, né? Vão falar de palavras, né? As palavras de Deus. A revelação maior de Deus, embora Ele se revele na natureza, Ele se revele até a ímpios que não o conhecem, né? Por meio de sonhos, a gente vê isso na Bíblia, né? Os sonhos aí de faraós, de governantes importantes, Nabucodonosor, né? Então Deus se revela, mas no caso da inspiração, são palavras mesmo, né? A inspiração se dá assim, né? Deus soprou a palavra e o escritor bíblico, né, absorveu isso, né? Inspirou, né, a palavra, né? Trouxe para dentro e colocou no papel, colocou no papyrus, colocou no pergaminho, né? E o texto foi preservado até hoje. Isso é importante de dizer, né? Isso é muito bom. O texto verídico, verdadeiro, o texto inspirado, ainda existe hoje, né? Foi preservado. Tem muitas cópias, muitos manuscritos ruins, muitas cópias prejudicadas, né? Por filosofias, por, né, uma série de coisas. Mas o texto original, as cópias boas ainda estão aí, né, à disposição, ainda estão disponíveis. O mesmo Deus que inspirou, cuidou de preservar, né, o texto que Ele inspirou até hoje. Então nós temos acesso a isso. Duas informações rápidas aqui, a gente passa para o segundo tópico. Primeiro é o seguinte, deve ter mais ou menos uns 20 anos, entre 15 a 20 anos, eu não vou lembrar assim de cabeça exato, mas essa matéria foi documentada no Fantástico, que uma pastora estava pastoreando perto de uma morta e ela resolveu jogar uma pedrinha e jogou uma pedra mais alta assim, ela escutou que aquilo demorou a cair.
e foi ver que ele caiu numa caverna perto ali do Mar Morto, e ela descobriu que aquilo lá, achou naquelas escavações um rolo do profeta Jeremias, muito antigo, nas mediações do Mar Morto. E quando ela descobriu aquele rolo do profeta Jeremias, chamou os rabinos em Israel, e eles foram ver, não tinha variação de nada com aqueles rolos que foram encontrados com os manuscritos originais. Isso foi matéria de Fantástico há muitos anos atrás. Ou seja, Deus preserva a palavra dele. A palavra não tem variação. Isso aí é fato. E um outro fato muito importante, quando Moisés recebe a inspiração, a revelação de Deus para a construção do tabernáculo, ele viu e passou isso aí para o pessoal que ia construir, os 2 construtores, para Arão. E interessante que ele viu e passou, mas ele acompanhou a construção, mas ele não viu a construção. Mas quando foi montado o tabernáculo, a gente vê isso em Êxodo. Em Levítico, quando o tabernáculo, final de Êxodo ali, quando o tabernáculo é levantado e que ele viu, ele dá esse testemunho. Que o que Deus falou com ele, o que ele passou para o povo construir, depois que construiu, ele viu que a imagem que foi construída foi a mesma que Deus mostrou e inspirou para ele lá no monte. Isso é extraordinário quando a gente fala da inspiração na Bíblia. Deus ele cuida, né, de preservar dessa forma mesmo. Muito bom. Né? Ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa história, ele usa geografia, ele usa as ciências que o homem tem, né, para comprovar a inspiração, o cuidado que ele tem com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Muito né? bom. É por isso que, embora a gente não veja ninguém, a gente estava comentando em off aí, a gente não vê ninguém falando, vamos queimar todos os manuscritos de Homero. A gente não vê de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. A gente não vê ninguém falando isso. Mas ainda assim, esses manuscritos têm poucos preservados hoje. Muitos têm só trechinhos. Agora, quando a gente fala de manuscritos da Bíblia, né, durante toda a história humana, esse livro foi perseguido, tentaram destruir, queimar, né, não vai ter Bíblia mais daqui a 10 anos. Chegaram a fazer declarações desse tipo e nunca conseguiram destruir a Bíblia. Né? É o livro mais impresso, mais divulgado até hoje. Todo ano bate recorde, é best-seller, né? Bate recorde de produção, de venda. Porque o próprio Deus que inspirou cuida de zelar. E o próprio Senhor Jesus falou isso. Né? Não, pode passar céu e terra, mas nem um iode, nem um apóstrofo, né? Um apóstrofo vai passar dessas palavras. Né? Nem uma pequena letra, nem um pequeno sinal, um sinalzinho que seja, nada disso vai passar. Muito bom. Professor, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, que o nosso tempo já está correndo demais. O ponto 2 e o 3, nós já falamos dele, assim, quase que de uma forma voluntária mesmo, e foi muito bom. A inspiração bíblica é verbal, nós já falamos que a palavra de Deus foi soprada, ela foi inspirada, né? O homem inspirou e botou no papel pelo Espírito, e a inspiração da Bíblia, ela é plenária, ou seja, é total e completa. Não tem dúvida sobre isso, né, Paulo? Com certeza, e algo que me encanta nisso, é quando fala que ela também é plenária, que não existem livros mais inspirados que os outros, né? A gente, por exemplo, pegar Amós, que foi um profeta, um homem simples do campo, e comparar ele com Isaías, que também foi um profeta, mas extremamente culto. Ambos estão no Antigo Testamento como profetas e palavra de Deus. Lucas, um acadêmico, um historiador, fez um trabalho de pesquisa, escreveu um Evangelho e o livro de Atos. E vamos comparar ele com o apóstolo João, né? Que recebeu de maneira extraordinária uma revelação e escreveu o livro Apocalipse. Os dois estão em pé de igualdade na Bíblia com a palavra de Deus, ela é plenária. Né? Não é só as letras em vermelho, né, que são palavras de Deus. A Bíblia, os 66 livros, né, são a palavra de Deus. A gente precisa entender e aceitar isso, reconhecer. Né? Professor, e há uns 20 também, né, eu lembro disso aí nos primeiros cursos de teologia, lá em 2003, por aí afora, um pouquinho antes, em 99, entre 99 e 2003, já tinha uma teoria errônea que se pregava por aí, uma linha teológica, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso está errado. A Bíblia não só contém, a Bíblia é a palavra de Deus, é a inerrante palavra de Deus. Né? A Bíblia toda, né? Toda, não tem texto. É plenária nesse sentido, toda, né? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Alguma observação a mais, professor Paulo?
Perfeito. Só nesse ponto aí, né, há muita controvérsia nesse sentido, né, a inspiração ela veio de Deus nesses termos, palavra por palavra. Né, e toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, né, até o Novo Testamento, Jesus ele atestou essa autoridade, essa inspiração, né, do texto que ele tinha em mãos. Né. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas a inspiração ela foi assim, né, palavra por palavra, Deus falando aos escritores. Não foi uma intuição que eles tiveram, né? Não foi uma intuição, não foi um sentido, né, de que essa ideia me veio e eu vou escrever isso. Não. Deus ditou, Deus não ditou, ditou é uma palavra, é um termo ruim para isso, né? Mas Deus falou as palavras e os homens escreveram as palavras que ele falou. Né? Eles inspiraram essas palavras e colocaram. Muito bom, muito bom. Vamos dar uma segurada aí. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Você já viu que a lição está imperdível, então não saia daí. Professor Paulo, nós encerramos o bloco anterior falando da inspiração bíblica, que é verbal, é plenária e completa. Encerramos o capítulo 1 falando isso aí. O segundo capítulo agora vai falar da inspiração divina e os autores da Bíblia. É muito importante essa lição, Paulo, Joás, porque nós estamos falando daquilo que nós cremos, né? Da nossa regra de fé e conduta. Então, se a gente estiver falando de Jesus para alguém, e se alguém não crê na Bíblia, nós não vamos prosseguir o nosso diálogo. Para nós, a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Fugiu disso aqui, não tem conversa. Por aí, né? Com certeza. E agora é um tópico importante, porque como a gente está falando da inspiração divina das Escrituras, é um tópico para a gente entender qual o papel humano, né, nos escritos da Bíblia. E que isso gera mal entendidos e gera, né, questionamentos, e é importante a gente abordar, né, justamente para quando confrontar a nossa fé, a gente dá a resposta. Tem a resposta. Muito bom. Professor, vamos lá. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Paulo, portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Paulo falou isso muito bem no comentário anterior aqui, dessa equidade, né? Você pega Isaías, que era um estadista, e pega Amós, que era um boiadeiro. Pega Lucas, que era um médico, um doutor, que na época já era uma profissão totalmente de alto nível, e pega João, que era um homem não tão culto, né? E você tem um monte de exemplos aí. Você pega um Paulo, que era um catedrático, e pode pegar um Pedro, que não tinha tanto conhecimento, vamos falar assim, secular quanto Paulo. Não estou falando que ele não tinha, mas não tinha tanto igual Paulo, essa preparação. No entanto, todos foram inspirados e usados por Deus para deixar esses escritos para nós aqui. E é muito bom a gente falar disso. O comentarista aqui, ele caçou um pouco de heresia aí, né? Não é? Ele está jogando por terra a falácia da inspiração dinâmica, né? Essa teoria, né, da inspiração dinâmica diz que Deus soprou, né, um pensamento, uma ideia, né, e o autor divino ele filtrou o pensamento que Deus soprou, né, interpretou isso. Então a razão ela acaba sendo juiz de Deus, né? Aí depois que ele fez isso, que ele ouviu a ideia, né, o pensamento que Deus soprou, e pela sua razão ele interpretou a ideia de Deus, aí ele colocou no texto, né? Isso é uma falácia, porque aí não teria como, né, um pescador e um doutor falarem a mesma língua, a mesma coisa, a mesma ideia, porque um doutor não assimila uma ideia do jeito que um pescador, né, sem usar de forma pejorativa.
Mas são visões de mundo diferentes, são contextos, né, culturais, históricos diferentes. Então, se o texto inspirado é consequência de um exercício intelectual, então não devia o texto todo estar falando a mesma coisa, a mesma linguagem, né? O texto não podia ser tão coeso se fosse esse o caso, né? E não é esse o caso, né? Não é uma inspiração dinâmica, é uma inspiração verbal e plenária, né? Como a gente já viu nos tópicos anteriores. Muito bom isso aí. Paulo, o tema central da Bíblia é Jesus. Todos falaram de Jesus, apontaram para Jesus, e os fatos não foi que coincidiram, eles se cumpriram de acordo com a vontade de Deus. Perfeito. Então o tema central, a coluna vertebral da Bíblia, Cristo. Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, todos foram inspirados, divinamente inspirados para apontar para Cristo. E quando a gente vê no Novo Testamento, a gente vê a conclusão desse projeto de Deus no Antigo Testamento e a sequência desse projeto de Deus até chegar em Apocalipse. Perfeito isso. Sim. Algo que me encanta nessa questão da inspiração e o papel dos autores humanos da Bíblia é que, quando a gente para pensar, é que a autoridade, né, remetendo ali à lição passada, a autoridade, né, que a Bíblia tem como palavra de Deus, ela não está atrelada ao autor humano. O apóstolo Paulo era um grande líder, um grande teólogo, missionário, apóstolo, mas isso não é o que dá a autoridade das cartas paulinas. Ele também se diz, né, eu sou o principal dos pecadores, mas isso também não desqualifica as cartas paulinas, né? Então, assim, essa variedade de autores que a Bíblia tem, cada um na sua singularidade, nas suas características, no seu contexto histórico, cultural, né? Como eu dei o exemplo, o paralelo entre Amós e Isaías. Isso, pelo contrário, isso enriquece o texto, cada um traz ali uma perspectiva única, singular, mas todos inspirados por Deus, e aí vem a autoridade, né? Então, o mérito do autor humano ou os seus deméritos não qualifica ou desqualifica o texto. O que traz essa autoridade é justamente a inspiração divina, né? Eu acho isso também muito importante pontuar. Quer ver um negócio? Ponto 2 aí, ó, as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Tiago escreveu isso no capítulo 5, 17. Olha o exemplo. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à inspiração e veracidade, está condicionado às limitações dos seus autores humanos. Importante isso aqui, ó. Quem chegar em Israel hoje vai ver a autoridade de Moisés. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento. Não tem dúvida disso, né, professor? Não, de jeito nenhum. Mas falhou? Demais, né? Demais. As palavras escritas por ele perderam a autenticidade? Não. De Por jeito quê? nenhum. Porque as palavras não foram de Moisés, a palavra é de Deus. Moisés só foi um veículo. Só foi um canal que Deus usou. Só isso. Não só ele, todos os escritores sagrados. Isso. Todos. A Bíblia ela não esconde, né, a falha dos seus autores. Por exemplo, Davi, adultério, homicídio, né? Entre outros, Moisés também, homicídio, né? As mentiras que diversos autores bíblicos contaram, né? Isso não desqualifica o texto, né? Pelo contrário, a Bíblia não faz essa questão de esconder, ela poderia esconder, mas não. O próprio autor, ele se expõe, né, às suas limitações, às suas falhas, aos seus pecados, e pelo contrário, ele se engrandece ainda mais o texto, porque aponta o quê? Para Cristo. Ele é perfeito, né? Ele é santo, ele é justo, ele não pecou. Né? Então é importante a gente ter esse entendimento mesmo. É muito importante isso aqui, porque em Apocalipse está escrito que no juízo final, é um dos textos que a gente sempre já falou disso aqui, que vai abrir livros, e a gente poderia citar aqui vários livros, mas um dos livros que se abriu no juízo final, ou que se abrirá no juízo final, é a palavra de Deus, e os homens serão julgados pelas obras e também pela palavra, porque a palavra de Deus é eterna. Olha a veracidade disso aqui. Então, o original, professor Joás, nós temos aqui os manuscritos que foram escritos, mas o original disso aí está guardado com o papai do céu, né? É. Muito bom isso aí. E é interessante, né? Como que gente tão diferente, né, falou a mesma língua, né? E tão distante no tempo. Isso é prova da inspiração divina. Muito bom, muito bom. E dentro desses textos, professor, é o que a gente sempre fala, se a gente pegar Gênesis e Apocalipse, estou falando dessa ordem cronológica que nós temos hoje, organizada, que a gente tem na nossa
na nossa Bíblia, né? Mas eu sempre cito isso em aula de bibliologia, principalmente quando a gente vai falar da historicidade dos livros. Se a gente pegar o livro de Jó, é um livro tão antigo quanto ao livro de Gênesis. E a gente vê a ligação dos patriarcas. Jó era um patriarca, viveu num período patriarcal. A informação do livro de Jó, por exemplo, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Uz não era uma cidade, Uz era o nome de um bisneto de Adão, vamos falar assim. Mas a gente vê o autor citou aqui, o pastor Douglas citou aqui, quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Olha a arte literária de Jó, faz uma comparação ao período. A gente vê a mesma linha, tudo apontando para a graça de Deus, para a salvação de Deus em Cristo. Isso é perfeito na Bíblia. E sobre essa questão dos diferentes gêneros literários, as figuras de linguagem, isso mostra a riqueza literária da Bíblia. E eu não sei se vocês vão se identificar, eu como leitor da Bíblia, eu tenho um apetite, um paladar. Às vezes eu estou angustiado, eu não consigo expressar aquele sentimento, eu vou para os Salmos, tem um Salmo que traduz tão bem, eu faço do Salmo a minha oração. Às vezes eu quero me aproximar de Jesus, né, conhecer o seu ministério, os seus ensinamentos, vou para os Evangelhos, quero me aprofundar ali na teologia, né, da salvação, vou para as cartas. Às vezes eu quero um texto mais narrativo, eu corro lá para os textos históricos, né, Ruth, Esther, que são textos que eu gosto bastante. Então, assim, essa riqueza literária da Bíblia, né, que foi proporcionada justamente por ela ter sido escrita ao longo de séculos por diversos autores, isso engrandece e sacia até mesmo esse paladar de leitor da Bíblia que a gente tem, né? Muito bom, muito bom. E por falar em leitor da Bíblia, nós começamos aí ano passado, 2021, nós começamos em janeiro, começamos a falar isso em dezembro de 2020, sobre a leitura da Bíblia toda, né, professor? Joás até fez um mapa para mim, pra gente ler a Bíblia toda. Eu recebi muitos feedbacks positivos, Paulo, desse despertar de ler a Bíblia. Professor, te agradeço por isso. Nós trabalhamos junto aí, o 2021 foi muito bom. E eu recebi aí, finalzinho de dezembro, um monte de gente mandando mensagem no WhatsApp: pastor, eu consegui ler a Bíblia. Eu não li uma, teve gente que leu uma vez, achou tão bom, leu a segunda e leu a terceira vez. Olha. Muito bom. O texto ele encanta, né? Encanta, exatamente porque a Bíblia ela é rica nisso aí, rica. Todos os aspectos. O nosso propósito para 2022 é o mesmo, vamos continuar lendo a Bíblia. É isso aí. Crente que é crente precisa ler a Bíblia, não pode ficar sem ler a Bíblia, né? não. O Joás falou, né, que todos os autores falaram a mesma língua, né? E Deus falou na língua dos homens, remetendo a um livro de bibliologia também, né? Deus falou a nossa língua, então nós conhecemos Deus através da Bíblia, então é fundamental que todo cristão conheça a Deus lendo a Bíblia, né? Muito bom. Professor, ponto 3 aí, diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez um uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, Paulo já citou isso aí, 1 e 2 Samuel, poesia, salmos e provérbios. Autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como emprego de parábolas, a gente vê isso, enigmas também, Juízes, Ezequiel, de alegorias, Paulo fala em capítulo 4 sobre a lei e a graça, né? Capítulo 5 também fala sobre isso, de hipérboles, textos exagerados, está aí João 21, 25, Colossenses 1, 23, metáforas e símiles, Zacarias 2, 8, Tiago 3, 3 a 5, e vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. O emprego de recurso literário evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Eu achei isso aqui sensacional. Mostra a diversidade, mas mostra a unicidade do texto sagrado. Isso é muito bom. Tem todo tipo de gênero literário aí, né? E então agrada todo tipo de público, né? Se você quer ler por ler, né, só para aguçar, né, a sua fome de leitura, leia, né? É bom também. Se você gosta de Machado de Assis, você vai gostar bastante de Provérbios, né? É tão pessimista quanto, né? Humanista também, né, em certo sentido. Se você gosta aí de Camões, né, aí você vai se agradar mais de coisa como Jó, né, livros assim, poesia, nem se fala, né? Então a Bíblia ela sacia a fome de qualquer tipo de leitor. Muito né? bom. Então é coisa boa de ler. Né? Galera mais jovem que gosta de uma filosofia, pode pegar as cartas de Paulo, né? Pois Que tem um combate ali, uma resposta. A Bíblia não tem isso registrado, né? Mas a gente já leu nos bastidores aí que Paulo e Sêneca trocou algumas cartas, isso é muito bom.
Então, assim, deu algumas respostas aí, as epístolas de João que tratou do gnosticismo. Muita coisa boa, professor. Muita coisa boa. Bom, gente, nós estamos chegando ao final desse segundo capítulo aqui, mas antes só vamos falar um pouquinho da linguagem do senso comum. Na descrição de fenômeno científico, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular para citar um dos casos ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas, a meia tribo de Manassés. Josué faz alusão ao nascer do sol. E na Batalha dos Amorreus ele registrou que o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. Que é um monte de divergência, né, Joás? Ah, mas não foi o sol que parou, não foi a lua que parou, foi a terra. A gente sabe que foi, mas ele estava usando ali uma figura de linguagem, uma força de expressão, e a gente precisa entender isso. Agora, isso tirou o fato, o que está em foco ali, não foi o que o sol parou. O que está em foco ali foi a vitória que Deus deu à tribo de Israel. Foi isso. O milagre não foi menor por causa do jeito que ele foi narrado, né? Exato. Ele foi narrado da perspectiva do observador. Exatamente. Né? Hoje nós estamos esclarecidos cientificamente a respeito de tanta coisa, e a gente ainda diz que o sol nasceu, o sol se pôs, né? Então, que lógica tem isso? Né? E esse tópico ele é muito importante porque essa relação entre a Bíblia e a ciência ela é muito maltratada. Por exemplo, Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, tem gente que acha que Moisés escreveu em resposta a Charles Darwin, em resposta ao evolucionismo que nasceu outro dia. Né? E o problema é que isso faz com que a pessoa ela perde a essência do texto, ela não entende o que o texto está querendo comunicar de fato. Né? A teologia de Gênesis, nesses primeiros capítulos, eu sou apaixonado, é de uma riqueza impressionante. Fala, por exemplo, a teologia da glória de Deus como Criador de todas as coisas, se a criação proclama a glória de Deus, a teologia da glória de Deus, a teologia do trabalho, colocou o homem no jardim, mandou ele cuidar, né, cultivar. Teologia da família, né? O homem vai se unir à sua mulher, né, vai crescer, multiplicar. Teologia da expansão do reino. O homem não é a imagem e semelhança de Deus. Na medida que ele se multiplica, ele vai povoando a terra, ele vai levando, né, essa imagem e semelhança de Deus para todos os cantos da terra. É a Trindade. E tudo isso é perdido. E a gente cai nessa armadilha de querer, às vezes, proteger o texto. A gente não prega, não ensina um texto, né? Não explora bem, não aborda aquilo que o texto quer comunicar de fato. Né? Então, assim, a Bíblia ela lida com questões científicas, sim. Mas não é o foco dela, não é um tratado científico. Não leia a Bíblia Ainda assim, bem. Não leia. Ainda bem ela que é não muito mais rica do que isso. Ela quer fazer você conhecer a Deus. É Deus se revelando a você, é para que você tenha um relacionamento real com Ele. Ele é a verdade, né? Então, e essa questão da linguagem, né, a relação da ciência com a Bíblia, ela é maltratada porque às vezes nós maltratamos, né? Vamos reduzir o texto bíblico a isso, não. Vamos levar, né, o que o texto quer comunicar de fato. Muito bom. Isso é muito bom destacar, professor. E é bom ler o texto sem pressupostos, né? A Bíblia tem ali ciência, história, geografia, né? Tem de tudo ali. Mas ela não é, o Paulo falou, não é um tratado científico. Mas uma coisa que ela não é também, de jeito nenhum, é anticientífica. Não é. Né? A ciência está sempre, vez ou outra, comprovando a Bíblia. Os primeiros cientistas, eles eram os cristãos, e eles tinham um entendimento assim, eu vou estudar ciência por quê? Porque toda a verdade é a verdade de Deus. Então eles estudavam a criação porque eles compreenderam que a criação, né, tudo que foi criado foi feito por Deus. Então compreender, estudar isso é conhecer mais a Deus. Salomão fez isso. Né? A gente não tem, porque não é canônico, mas Salomão escreveu tratados sobre botânica. Né? Ele observou, isso é ciência, observar a natureza e extrair a verdade daquilo, né? O que o Criador quer comunicar com aquilo. Então a Bíblia faz isso o tempo todo. E Paulo falou que todas as coisas criadas serão provas para que ninguém se torne indesculpáveis naquele dia do juízo. Então isso também serve como algo probatório, como a criação de Deus. E Gênesis, Paulo, só para lembrar aí também, você falou isso é muito bom, o Gênesis também apresenta a graça de Deus, bem antes da lei, bem antes de tudo. O próprio O homem Evangelho. peca e Deus vai lá e
e restaura esse homem. Isso é graça. E a gente não pode reduzir isso como uma resposta à teoria da evolução. Que não. surgiu recente. Meu Deus. Não, muito bom isso aí, muito bom. Gente, essa lição nós tínhamos que ter pelo menos mais umas 3 horas para a gente comentar ela aí, né? Mas o nosso tempo está chegando ao final e a gente vai só dar uma pincelada aqui no ponto 3 aqui. Quem quiser acompanhar essa lição em loco, o estudo da lição geralmente aos domingos de 8 às 10 em todas as igrejas da Assembleia de Deus. Quem estiver mais perto aí pode acompanhar essa lição, esse estudo em loco e é muito bom. Bom, o Espírito Santo e a Bíblia, nós já falamos muito sobre a pessoa do Espírito Santo na obra da inspiração da Bíblia, né? Mas a gente tem 3 tópicos aqui, eu não vou ler, mas a gente vai comentar e abordar rápido. A inspiração do Antigo Testamento, a inspiração do Novo Testamento e a obra da regeneração e iluminação. Professor e Paulo, o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, toda, de Gênesis a Apocalipse. Isso é fato também. E foi ele que, eu posso falar sem sombra de dúvida, que inspirou, que coordenou esse trabalho para que chegasse essa obra completa, linda, irrepreensível, inerrante, que é a palavra de Deus que hoje nós temos em mãos. Sim, nesse tópico aqui, eu acho que a gente abordou o papel da inspiração do Espírito Santo, a inspiração divina das Escrituras. Mas aqui é um momento importante de olhar para a gente. Nós lendo a Bíblia e o papel do Espírito Santo nisso aí. Em off a gente estava comentando, né, de um livro que eu li que o autor fala sobre isso, né, que no dia do ministério terreno de Jesus, muitos encontraram com ele, falaram com ele, viram os milagres, mas não creram nele. Hoje, né, nós temos a palavra de Deus, né, nós já discutimos que ela é a palavra de Deus, nós reconhecemos isso. E muitos se aproximam do texto sem temor, né, sem reverência, e se torna insensível ao texto, acaba não crendo no texto, porque petrificou o coração, não deixou o Espírito Santo falar, não deixou o Espírito Santo iluminar. Aí o texto, né, ele acaba sendo um texto qualquer. A palavra de Deus, não porque a palavra de Deus em si seja ineficaz, mas porque a pessoa, né, se fechou para o Espírito Santo. Então a gente precisa entender, né, dessa obra de regeneração e iluminação que o Espírito Santo traz juntamente ali com o leitor. Quando for se aproximar da Bíblia, vai com temor, com reverência e fala Deus ao meu coração, ilumina o meu entendimento, né, transforma a minha vida, porque Ele vai transformar. Né, eu creio no poder da palavra de Deus. Né. É isso. E aqui, esses 3 pontos aí vão trazer várias declarações da própria Bíblia, né, sobre a inspiração divina, né, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Né, eu acho que vale destacar aqui esse texto de Lucas 24, né, 44, o próprio Senhor Jesus, o Verbo de Deus encarnado, ele falou da lei de Moisés, os profetas e os escritos como inspirados. Ele estava falando nada menos do que a Bíblia que eles tinham em mãos, o Antigo Testamento. Hoje a gente precisa dizer que o Antigo Testamento é Escritura, palavra de Deus, né? Por incrível que pareça, a gente precisa repetir isso, né? Mas é isso que é. Jesus falou que é, né? Quando ele diz a lei de Moisés, Torá, né? Os profetas, Neviim, né? E os escritos, Ketuvim, é a Bíblia judaica, né? Torá, Neviim, Ketuvim, né? É o Tanar, as Escrituras, o Antigo Testamento. Isso é palavra de Deus. Jesus afirmou isso. Né? E em outras passagens ele faz isso também, como Lucas 11, 21. Aí Paulo diz que os seus escritos são palavras de Deus. Pedro concorda com isso. Né? Paulo escreveu, né, escritura. O que Paulo escreveu é escritura. Às vezes é de difícil compreensão, mas é escritura. Verdade, então verdade. A Bíblia comprova a Bíblia. Né? Isso é importante. Professor, nós estamos encerrando essa lição de hoje. Eu quero deixar um aviso bem claro a todos vocês, que a Bíblia é o único livro que nós lemos e o autor está próximo de nós. Bom mesmo se estiver dentro de nós, né? Perfeito. E o instrutor, por excelência, que é o Espírito Santo, está sempre conosco. Então leia a Bíblia. Nós queremos te agradecer pela companhia de hoje e prometemos voltar, se o Senhor nos permitir, na próxima semana. Paulo, Joás, muito obrigado pela companhia de hoje. A aula foi muito boa. Eu quero agradecer a vocês por hoje, tá bom? Prazer. Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz e até a próxima semana, se Deus nos permitir.